Oi pessoal, então agora a gente vai fazer o exercício 3 da lista 2, tá? Então o exercício 3 pede, para cada um dos silogismos, né, ou seja, qualquer conjunto de enunciados categóricos, né, duas premissas e uma conclusão, né, para cada um dos silogismos seguintes, identifique seus termos: médio, M, P, termo menor, e G, termo maior, tá? Aqui nesse esquema, né, vocês estão vendo a figura ali, os itens de figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. O importante para nós é esse M, né, que identifica o termo médio. Então essas figuras vocês já viram em sala, tem nos slides, e elas identificam então a posição, isso é um item importante para fazer esse exercício, do termo médio. O termo médio é qual? Termo que aparece só nas premissas, não aparece na conclusão, né? E eles vão aparecer em algumas posições. Antes do é, né? Aqui nesse caso a gente está falando do são, mas é o é, que nós aprendemos lá no quadrado de oposições. E o termo médio vai aparecer antes ou depois, às vezes completamente depois nas duas premissas, às vezes antes, tá? Então vamos dar uma olhada nisso. Então, o que está pedindo? Identifica os termos, médio, menor, P de pequeno, e maior, G de grande. E depois defina seus modos, que são as letras referentes à posição dos quantificadores no quadrado de oposição, e a figura, né? Se é a figura 1, figura 2 ou figura 3, ou figura 4. Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? O exercício está pedindo, identifique primeiro o termo médio. O que é o termo médio? O termo que aparece em ambas as premissas, mas não aparece na conclusão. Tá? Nesse caso é professores. Aparece nas duas premissas, mas não na conclusão. Na conclusão aparece o termo menor, sempre como predicado da conclusão, e o termo maior, sempre como... o termo menor sempre aparece como sujeito, né, da conclusão, e o termo maior aparece como predicado da conclusão. Então, palhaços é termo maior, até por isso ele aparece aqui na primeira premissa, né? A primeira premissa sempre identifica o quê? O termo maior. E a segunda premissa sempre identifica o quê? O termo menor. Tá? Importante para nós é identificar esses termos, e em especial o termo médio, porque sem ele nós não vamos saber a figura. Então o exercício já pediu isso, identifica os termos, já fizemos isso. Agora nós precisamos saber os seus modos e sua figura. Bom, vamos ver primeiro a figura, já que a gente já identificou o termo médio. Então a figura é nada mais, nada menos do que a posição do termo médio. Nesse caso você vê que o termo médio, professores, está cruzando, né, de cima para baixo, da mesma maneira como o termo M, né, identificado médio, nessa figura 1 ali. Tá vendo? Então, a gente já sabe que isso aqui é da figura 1. Opa. Figura 1. Agora a gente precisa saber o modo. Qual será que é o modo disso? Bom, o que quer dizer modo? O modo não é nada mais do que a identificação dos quantificadores, todo, nenhum, algum não, né? E a sua ordem. E como é que nós procedemos com isso? Nada mais, você precisa fazer o quê? Você precisa construir ou lembrar do quadrado de oposições, né? Nós temos o A, temos o E, né? O A identificou todo, o E identificou nenhum, o I identificou algum e o O identificou algum, S não é P. Então, em cima as universais, embaixo as particulares, à esquerda as afirmativas e à direita as negativas, né? Do ponto de vista de quem está olhando.
Então, o que eu tenho que fazer agora? O que é um modo? Não é nada mais do que falar, identificar essas letrinhas aqui, A, E, I, O, com relação aos seus quantificadores. Então, o todo corresponde ao qual? Corresponde ao A. Então, vou colocar o Azinho aqui. E o alguns, né, ou algumas, né, não interessa se é masculino, se é feminino, né, se é plural, singular. Corresponde ao I. Então, é o I para a segunda, para a premissa menor, né, para a segunda premissa. E para a conclusão, novamente o I, né, porque é alguns de novo. Então, é A. Qual que é a resposta? A resposta é, o modo é A, I, I. Ou seja, é apenas o tipo de quantificador e a ordem na qual ele aparece. A e I é o modo e a figura é 1, né? Já que a posição do termo médio, professores, é igual à posição do termo médio lá naquela tabelinha de figuras. Tá bom? Então vamos dar uma olhada no segundo exercício. Então, para esse exercício você precisa ter em mente o quadro de figuras, né? E você precisa também ter em mente o quadrado de oposições. Tá? Então, você precisa saber o que é o termo médio, que ele nunca está na conclusão, né? Que ele ocupa sempre está sempre nas duas premissas. Tá bom? Vamos fazer o próximo exercício, então. Então, letra B. Letra B. Deixa eu só dar um jeitinho aqui. Aí. Muito bem. Então, a gente já vimos aqui qual que é o exercício. Então, só um minuto aí que meu gato tá brigando aqui. Não pode brigar. Enfim, vamos lá, letra B. Então o que eu preciso? Preciso identificar os termos. Primeiro eu vou identificar o termo médio, porque ele me ajuda muito. Ele é definidor do tipo de figura. O termo médio é o termo que aparece nas duas premissas. Nesse caso é europeus, europeias, tá? Não interessa o gênero aqui nesse caso. E nós temos então o termo menor, que é o sujeito da conclusão, e o termo maior, que é o predicado da conclusão. Nesse caso, pessoas pobres, e é o termo menor, e o termo maior é pessoas ricas. E o termo médio é europeus. Então, veja que já pode até identificar a figura, né? Porque nós já vimos a posição do termo médio, já identificamos ele. E no primeiro caso ele está antes do E, ou seja, está nessa posição aqui. E na segunda premissa ele está depois do E, né, do são. Então, está nessa posição aqui. Então, qual que é a figura? Figura 1. Tá? Veja que é a mesma figura, os dois casos. Muito bem, já sabemos a figura, já identificamos os termos. Tá? Vou anotar aqui a figura 1. Então, agora identificar o que? O modo. O modo eu identifico como? Olhando para o quantificador. Então, o primeiro quantificador é alguns. Qual que é o algum? Esse é algum? Bom, vamos dar uma olhada lá no nosso quadrado de oposições, né? Nunca é demais. O quadrado de oposições me diz o quê? Num canto eu tenho todo,
identificado pela letra A. No outro eu tenho o nenhum, identificado pela letra E. Embaixo eu tenho o algum positivo, identificado pela letra I. E tenho o algum negativo, identificado pela letra O. Tá? Quem que eu tenho aqui? Eu tenho alguns europeus são ricos. Isso é o quê? É um algum, então é da parte de baixo. E é o algum positivo, então é o I. Certo? Então, vou marcar já o I aqui do lado. Algumas pessoas pobres são europeias. Essa também é uma forma positiva do I. Né? Então, a segunda premissa também é I. Né? Corresponde ao Izinho que está aqui. Esse I aqui. E a última? A última também é o I positivo. Então, é I e I. E esse é o modo. I, I, I. Né? Começa todos com o mesmo quantificador. E a figura é a figura 1. Então a resposta do exercício B é III1. Vamos passar para o próximo. Letra C. Vamos lá, vamos direto. Vamos lá. Nenhum brasileiro é francês, todos os parisienses são franceses e nenhum parisiense é brasileiro. Vamos identificar os termos. Termo menor, sujeito da conclusão. Termo maior, predicado da conclusão. Tá? Não quer dizer qual que é o termo mais abrangente, mas interessa só a posição que eles estão lá. Tá? Então o termo menor é sempre o sujeito da conclusão. O termo maior é sempre o predicado da conclusão. Termo médio. Quem aparece em ambas as premissas. Quem aparece em ambas? Francês e franceses, né? Francês. Termo maior a gente já viu, né? É brasileiro, pois é o predicado da conclusão. E o termo menor é parisiense, que é o sujeito da conclusão. Já identificamos os termos. Vamos aproveitar e vamos identificar a figura. Tá? O que é a figura? É a identificação do termo médio. O termo médio é quem? A gente já viu, é francês, já que ele aparece em ambas as premissas. Veja agora que interessante como o francês está depois do é, né, ou são, tanto faz. Então ele está do lado direito de quem olha, né, de frente. Então que figura que é? Exato, figura 2. Veja que o M de termo médio está identificando justamente o termo médio. Tá? Nesse nosso desenho embaixo, você vê que tem símbolos diferentes, tá? O S é o termo menor e o P é o termo maior. Ali no nosso exemplo de figura embaixo está o S como sujeito e o P como predicado, tá? Da conclusão, né? Identificando pela conclusão. Mas enfim, detalhes. Mas o termo médio então é esse M, tá? E que é o mesmo que nós encontramos, a mesma posição que nós encontramos aqui no nosso exercício. Então é figura, exato, figura 1. E qual que é o modo? Bom, o modo a gente já sabe, depende da identificação do quantificador. Então vamos lá, da ordem dos quantificadores e da identificação do quantificador. Precisamos olhar para o quadrado de oposições, né, o canto do todo, o canto do nenhum, que é o E, o canto do algum positivo, que é o I, e o canto do algum negativo, que é o O. Tá. Quem é o nenhum? É o E, né? Tá aqui no canto do nenhum. Então, letra E. E o todo? O canto do todo é o A. Então, E, A. E o nenhum, de novo,
que é o último, né? A gente já viu que é o E. Tá aqui. Então nós temos o modo E, A, opa, E, A, E. E a figura é 1. Próximo exercício. Então é isso. Para saber o modo, preciso saber a posição dos quantificadores no quadrado de oposição. E aqui letra, né? Quadrado de oposição, A, E, I ou O. A, E, I, O, né? Corresponde o quantificador. Tá? Mais um exercício, letra D. Vamos lá. Tá. Vamos lá, identificar os termos, né? Vamos identificar primeiro o termo menor, predicado sujeito da conclusão, termo maior, predicado da conclusão. Importante para nós é o termo médio, o termo que aparece em ambas as premissas. Nesse caso é político e nunca aparece na conclusão, né? Qual que é a posição? Basta olhar para o E ou para o são nesse caso e verificar que novamente é a figura 1, né? Está cruzando, né? Nessa direção. Igual aqui embaixo nós temos o M, né? Do termo médio cruzando. Aqui é só você olhar sempre na figura e imaginar que tem um E, né? Ou são, tanto faz, nessa linha do meio. E o quantificador sempre vem nessa posiçãozinha aqui, ó. Então a nossa figura é a figura 1, já vou anotar ela aqui, figura 1. E agora a gente precisa olhar de volta para o quadrado de posições. Cantinho do todo, cantinho do nenhum, cantinho do algum positivo e o cantinho do algum negativo. Os quantificadores, então, a gente já viu ali, é o nenhum. E o nenhum é quem? É o E. E o algum positivo é quem? É o I. E quem que é o algum negativo, né? Agora a gente já tem um algum negativo, daqui ó, não vai se iludir. Então, esse é o algum negativo, que é quem? O O. Então, qual que é o modo? Esse aqui é o modo. Tá? E, I, O. Vou colocar em outra cor aqui. Então a resposta é, o modo é E de nenhum, I de algum e O do algum negativo, né? Algum S não é P. E a figura é figura 1, que nós já marcamos aqui. Foi esse mais um exercício. Vamos para partir para o último agora. Então, estude bastante essa figura aí só para identificar o termo médio. Vai facilitar, ele serve para várias funções de identificação do termo médio, tá? Vamos lá, letra E. Só um minuto. Letra E.
Aqui, letra E. Então, a letra E, mesmo procedimento. Identificação do termo menor, sujeito à conclusão, objeto verde, coisa verde. E cachorro é o nosso termo maior, né, predicado à conclusão. Vamos dar uma olhada aqui então. Qual é o termo médio? O termo médio é o termo que aparece em ambas as premissas, nesse caso é vacas. Tá? Para resolver esse exercício a gente vai precisar do quê? Do quadrado de posições. Tá? A gente vai também precisar das nossas figuras, cadê elas? Onde estamos? Aí, opa. Aqui. Então, termo médio, novamente, se a gente olhar aqui, a gente vai perceber que o termo médio está na posição do quê? Da figura 1, né? Que é esse aqui. Tá? Essa posição. Então a gente já sabe qual que é a figura? Figura 1. A gente já sabe qual é o termo médio, qual é o termo maior. Agora nós precisamos identificar a posição dos quantificadores com relação ao quadrado de posições, com o todo numa ponta, né, a ponta do A, o nenhum na ponta do E, o algum positivo na ponta do I e o algum negativo na ponta do O. Então, quem vem primeiro aqui dos quantificadores? O todo. E o todo é quem? É o A. Então, o todo é o A. O alguns que aparece aqui é o alguns positivo. Então, é quem? É o I. E o nenhum aparece lá na outra ponta. E é quem? É o E. Então, é o A e E, né? Então, vamos lá. Qual que é o resultado, então? A gente identificou o termo maior, termo menor, termo médio. Já sabemos que a figura é 1. E o modo é A, I, E. E a figura é 1. Pronto, está respondido. Então, os modos sempre são letras e a figura é sempre um número. Tá? Guarde isso aí. Modos sempre são letras e figura é sempre número. Então tá, bons exercícios.